Oi, tudo bem? Antes de começar esse vídeo, eu preciso te pedir uma coisa muito importante. Se você está assistindo pela primeira vez, se você chegou aqui buscando alívio para as dores da endometriose, se você está cansada de sofrer todo mês sem encontrar soluções que realmente funcionem, eu quero te fazer um convite. Se inscreve no canal agora, antes de continuar assistindo. Por quê? Porque aqui eu compartilho toda semana conteúdos exclusivos, práticos e baseados em ciência sobre endometriose, saúde feminina, métodos naturais de alívio da dor que você pode aplicar na sua casa hoje mesmo. E quando você se inscreve e ativa o sininho, você garante que não vai perder nenhum desses vídeos que podem literalmente mudar a forma como você lida com a dor. Porque o YouTube nem sempre mostra os conteúdos para quem não é inscrito. E eu não quero que você perca informações que podem te devolver qualidade de vida. Então, para agora, clica ali embaixo no botão de inscrever. É rapidinho, é de graça, e você passa a fazer parte dessa comunidade de milhares de mulheres que estão se apoiando, trocando experiências e descobrindo caminhos para viver com menos dor. Inscreveu? Ativou o sininho? Perfeito! Agora sim, vamos começar. E pode deixar o like também, porque isso ajuda outras mulheres a encontrarem esse conteúdo. Combinado? Então bora lá! Se você convive com endometriose, você sabe exatamente como é quando a dor aparece nos momentos mais inesperados. Às vezes é uma cólica leve, incômoda, que você até consegue disfarçar. Mas outras vezes é uma dor aguda, penetrante, que te paralisa completamente, te impede de trabalhar, de dormir, de aproveitar a vida, de fazer qualquer coisa que não seja ficar encolhida esperando passar. E nesses momentos, você se sente tão impotente, tão frustrada. Você já tomou o remédio, mas parece que não faz efeito. Você já tentou descansar, mas a dor não deixa. Você olha pro relógio e pensa: quanto tempo ainda vai durar isso? Quando eu vou conseguir ter uma vida normal de novo? Mas e se eu te dissesse que existe um segredo simples, algo completamente natural, totalmente acessível, que você pode fazer na sua própria casa agora mesmo, e que pode ajudar a acalmar essa dor sem precisar recorrer sempre a remédios fortes, sem precisar de procedimentos caros ou complicados? E não estou falando de promessa milagrosa. Não estou falando de cura instantânea. Estou falando de uma ferramenta real, baseada em fisiologia, que eu uso com minhas pacientes há anos e que tem trazido alívio significativo para centenas de mulheres. Algo tão simples que você pode estar pensando: por que ninguém nunca me contou isso antes? Hoje eu, ginecologista há mais de 15 anos, especializada em saúde feminina e tratamento de endometriose, vou te revelar esse segredo que tem transformado a rotina de tantas mulheres. Vou te ensinar exatamente como fazer, por que funciona, o que está acontecendo no seu corpo quando você aplica, e como transformar isso num ritual diário de autocuidado que vai muito além do alívio físico. Então, se você sofre com cólicas intensas, com aquele inchaço que parece não passar nunca, com pontadas pélvicas aleatórias, ou com aquela sensação constante de desconforto que te acompanha o mês inteiro, fica comigo até o final deste vídeo. Porque esse conhecimento pode literalmente mudar a sua rotina e te devolver um pouquinho do controle que a dor te roubou. Antes de revelar qual é o segredo, eu preciso que você entenda o que realmente causa essa dor tão intensa. Porque quando você entende o mecanismo da dor, você entende por que determinadas soluções funcionam. E isso te dá clareza, te dá confiança, te dá poder para aplicar corretamente. A endometriose é uma condição em que o tecido semelhante ao endométrio, aquele que normalmente reveste o útero por dentro, cresce fora do lugar onde deveria estar. Ele pode se fixar nos ovários, nas trompas, no intestino, na bexiga, no peritônio, que é a membrana que envolve os órgãos abdominais, e em casos mais raros até em lugares mais distantes como o pulmão. E o problema é que esse tecido, mesmo estando fora do útero, continua respondendo aos hormônios do ciclo menstrual. Então todo mês, quando você menstrua, esses focos também sangram e inflamam. Só que esse sangue não tem para onde sair. Ele fica ali, preso, causando irritação intensa nos tecidos ao redor. E aí o corpo responde com inflamação. Ele manda células de defesa, libera substâncias inflamatórias tentando resolver o problema. Mas como o problema não se resolve sozinho, a inflamação se torna crônica. E inflamação crônica significa dor crônica, fadiga, sensação de corpo pesado, humor alterado. Além disso, essa inflamação constante causa aderências.
Os órgãos que estão próximos começam a grudar uns nos outros através de tecido cicatricial. E essas aderências puxam, distorcem, causam dor ao movimento, dor ao evacuar, dor durante relações sexuais. E tem outro fator importante: quando você está com dor, os músculos da região pélvica entram em espasmo. Eles contraem involuntariamente tentando proteger a área que está doendo. Só que essa contração muscular sustentada piora ainda mais a dor, reduz o fluxo sanguíneo, cria um ciclo vicioso de dor gerando mais tensão gerando mais dor. Então a dor da endometriose não é só uma dor. São várias camadas de dor acontecendo ao mesmo tempo. A inflamação dos focos, a tração das aderências, o espasmo muscular, e a sensibilização do sistema nervoso que amplifica tudo. E é justamente aqui, nesse ciclo de inflamação, espasmo e dor amplificada, que o segredo que eu vou te ensinar age. Ele trabalha em múltiplas frentes ao mesmo tempo para quebrar esse ciclo e trazer alívio real. O segredo que muitas mulheres estão redescobrindo, que tem raízes antigas mas que a ciência moderna comprova, é o uso estratégico da compressa morna combinada com respiração profunda consciente e relaxamento pélvico intencional. Eu sei que pode parecer simples demais. Pode parecer óbvio demais para realmente funcionar. Você pode estar pensando: sério? Só uma compressa quente? Eu já tentei isso e não resolveu. Mas deixa eu te explicar por que talvez não tenha funcionado antes e como fazer do jeito certo para ter resultados reais. A compressa morna sozinha já ajuda. Mas quando você combina ela com respiração profunda específica e com a intenção consciente de relaxar a musculatura pélvica, você cria uma sinergia poderosa que ativa múltiplos mecanismos de alívio ao mesmo tempo. Primeiro mecanismo: o calor da compressa causa vasodilatação. Os vasos sanguíneos na região pélvica se dilatam, aumenta o fluxo de sangue. Mais sangue chegando significa mais oxigênio chegando aos tecidos inflamados, mais nutrientes, mais células de cura. E ao mesmo tempo, as toxinas e substâncias inflamatórias acumuladas são removidas mais rapidamente. Segundo mecanismo: o calor relaxa diretamente a musculatura lisa do útero e os músculos ao redor da pelve. Quando esses músculos relaxam, o espasmo diminui, a pressão interna reduz e a dor alivia. É como quando você coloca calor num músculo com cãibra e ele solta. Terceiro mecanismo: o calor estimula receptores térmicos na pele que competem com os receptores de dor. Isso se chama teoria do portão da dor. Basicamente, quando você estimula receptores de calor, você fecha parcialmente a porta para os sinais de dor chegarem ao cérebro. A percepção de dor diminui. Agora vamos adicionar a respiração profunda. Quando você respira de forma consciente, profunda e lenta, você ativa o sistema nervoso parasimpático. Esse é o sistema responsável por desligar o modo de alerta e ativar o modo de descanso e recuperação. E quando o parasimpático é ativado, várias coisas acontecem. A frequência cardíaca diminui, a pressão arterial baixa, a produção de cortisol cai, os músculos relaxam profundamente, e o cérebro começa a liberar endorfinas e encefalinas, que são os analgésicos naturais do corpo. Então a respiração profunda não só te acalma mentalmente, ela literalmente muda a química do seu corpo. Ela reduz hormônios do estresse e aumenta hormônios de bem-estar e alívio da dor. E quando você adiciona a intenção consciente de relaxar a pelve, quando você direciona sua atenção para aquela região e mentalmente pede para ela soltar, para ela afrouxar, você está usando o poder da conexão mente-corpo. O cérebro manda sinais neurais para aqueles músculos relaxarem. E eles obedecem. Então você tem 3 mecanismos trabalhando juntos: calor relaxando e aumentando circulação, respiração ativando o sistema parasimpático e liberando analgésicos naturais, e intenção mental relaxando a musculatura. É uma tríade terapêutica extremamente poderosa. Agora deixa eu te ensinar exatamente como fazer isso de forma correta para ter o máximo de benefício. Você vai precisar de uma compressa térmica. Pode ser aquelas bolsas térmicas de gel que você aquece no micro-ondas, pode ser uma bolsa de água quente, pode ser até uma toalha molhada em água quente e bem torcida. Se você vai usar bolsa de gel, aquece conforme as instruções do fabricante, geralmente 1 a 2 minutos no micro-ondas. Se vai usar bolsa de água quente, enche com água bem quente mas não fervendo, fecha bem. Se vai usar toalha, molha em água bem quente, torce bem para tirar o excesso, e pode colocar dentro de um saco plástico para não molhar tudo. Encontra um lugar confortável onde você possa ficar por pelo menos 15 a 20 minutos sem ser interrompida.
Pode ser a cama, o sofá, uma poltrona reclinável. Deita ou senta de forma que você esteja bem apoiada e relaxada. Coloca a compressa morna na região inferior do abdômen, logo acima do osso púbico, onde geralmente você sente a cólica. Se a dor for mais nas costas, coloca nas costas na altura da lombar. Ou usa 2 compressas, uma na frente e uma atrás. Cuidado com a temperatura. Tem que estar morna, confortável, não ardendo. Se estiver muito quente, coloca uma toalha fina entre a compressa e a pele. Você quer sentir calor agradável, não queimação. Agora fecha os olhos. Isso é importante porque diminui estímulos externos e te ajuda a se conectar com o que está acontecendo dentro de você. Se você não se sente confortável de fechar completamente, deixa o olhar suave, olhando para baixo, sem focar em nada. Coloca uma das mãos sobre o abdômen, por cima ou ao lado da compressa. Essa mão vai te ajudar a sentir o movimento da respiração e a criar uma conexão consciente com aquela região. Agora vamos começar a respiração. Inspira profundamente pelo nariz, bem devagar, contando mentalmente até 4. 1, 2, 3, 4. Sente o abdômen expandindo, empurrando a compressa e a mão para cima. Segura o ar por 2 segundos. 1, 2. E agora expira lentamente pela boca, contando até 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sente o abdômen murchando, a mão descendo, solta todo o ar até o finalzinho. E repete. Inspira contando até 4, segura por 2, expira contando até 6. Mantenha esse ritmo por pelo menos 10 minutos, idealmente 15 a 20 minutos. Enquanto você respira, direciona sua atenção para a região pélvica. Imagina que a cada inspiração, você está enviando ar, oxigênio, calor, cura para aquela região. E a cada expiração, você está soltando a tensão, a dor, a rigidez. Se você perceber que algum músculo está contraído, tensionado, mentalmente pede para ele relaxar. Visualiza aquele músculo afrouxando, soltando. Pode parecer estranho no começo, mas com a prática você vai perceber que consegue relaxar músculos conscientemente. E se pensamentos aleatórios vierem, deixa eles passarem. Não luta contra. Só observa e volta a atenção para a respiração. O objetivo não é esvaziar a mente completamente, é manter o foco na respiração e na sensação de relaxamento na pelve. Fazendo isso por pelo menos 10 minutos. Nos primeiros minutos você pode não sentir muita diferença, mas conforme você mantém a prática, o corpo vai entrando em estado de relaxamento mais profundo e a dor vai diminuindo. Depois dos 15 a 20 minutos, tira a compressa devagar. Abre os olhos lentamente. E antes de levantar, fica mais alguns minutos ali, só sentindo como está o corpo agora. Presta atenção se a dor diminuiu, se a tensão aliviou, se você está mais relaxada. E aqui vai uma dica muito importante: não espera a dor ficar insuportável para fazer isso. Quanto mais cedo você aplicar, mais fácil é controlar. Então, nos dias que você sabe que a dor costuma vir, já começa a fazer preventivamente. E se a dor já chegou, faz quantas vezes forem necessárias ao longo do dia. Você pode fazer de manhã ao acordar se costuma ter dores matinais. Pode fazer no meio do dia se a dor apertar. Pode fazer à noite antes de dormir para garantir uma noite mais tranquila. Não tem limite de vezes, desde que a temperatura esteja sempre confortável. Agora deixa eu te explicar em mais detalhes o que está acontecendo cientificamente no seu corpo durante esses 15, 20 minutos. Porque quando você entende a ciência, você confia mais no processo e se compromete mais com a prática. Quando você aplica calor na região abdominal, a temperatura da pele aumenta. Isso ativa termorreceptores, que são sensores de temperatura. Esses sensores enviam sinais para a medula espinhal. E esses sinais competem e bloqueiam parcialmente os sinais de dor que estão tentando chegar ao cérebro ao mesmo tempo. Além disso, o calor causa a liberação local de óxido nítrico, que é uma molécula que relaxa a musculatura lisa dos vasos sanguíneos. Vasos relaxados significam mais fluxo de sangue. E sangue traz oxigênio, nutrientes, células imunes, tudo o que o tecido inflamado precisa para se recuperar. A respiração profunda e lenta, por sua vez, estimula o nervo vago. O nervo vago é o nervo craniano mais longo do corpo e ele inerva praticamente todos os órgãos internos,
incluindo o coração, os pulmões, o estômago, o intestino e o útero. Quando você ativa o nervo vago através da respiração, você está enviando sinais parasimpáticos para todos esses órgãos. O coração desacelera, a digestão melhora e o útero relaxa. As contrações uterinas involuntárias diminuem de intensidade. Além disso, a ativação do nervo vago reduz a produção de citocinas pró-inflamatórias. Citocinas são mensageiros químicos do sistema imunológico. Quando você tem menos citocinas inflamatórias circulando, você tem menos inflamação sistêmica, menos dor. E a respiração profunda também estimula a produção de endorfinas e encefalinas no cérebro. Essas são substâncias endógenas, ou seja, produzidas pelo próprio corpo, que têm ação analgésica. Elas se ligam aos mesmos receptores que opioides farmacêuticos, mas sem causar dependência ou efeitos colaterais. Então você está literalmente produzindo seu próprio analgésico. E quanto mais você pratica, mais eficiente seu corpo fica em liberar essas substâncias. É um treinamento do sistema nervoso. E tem ainda o componente psicológico, que é tão importante quanto o fisiológico. Quando você dedica esses minutos para cuidar de você, quando você para, respira e se conecta com o corpo, você está saindo do modo automático estressado e entrando no modo presença consciente. E nesse estado de presença, você não está mais antecipando a dor, não está mais com medo dela. Você está simplesmente sentindo o que está sentindo, sem julgamento, sem luta. E paradoxalmente, quando você para de lutar contra a dor, ela diminui. Isso se chama aceitação ativa. Não é resignação. É reconhecer o que está acontecendo e trabalhar com o corpo, não contra ele. E isso muda completamente a experiência da dor. Agora eu quero te convidar a transformar isso num ritual diário de autocuidado. Porque quanto mais você faz, mais poderoso fica. E quando você cria um ritual, você não está só aliviando dor física, você está nutrindo sua saúde emocional também. Escolhe um momento tranquilo do dia que vai ser o seu momento sagrado de conexão com você mesma. Pode ser antes de dormir, que é quando muitas mulheres sentem mais dor. Pode ser no meio da tarde quando você chega do trabalho. Pode ser de manhã cedo antes de começar o dia. Cria um ambiente agradável. Apaga as luzes fortes, acende uma luz suave ou vela. Coloca uma música instrumental relaxante baixinho. Pode usar óleos essenciais como lavanda ou camomila no difusor se você gosta de aromaterapia. Deita confortável, coloca a compressa, fecha os olhos. E durante aqueles minutos de respiração, prática visualização. Visualiza a dor como uma cor, e visualiza essa cor mudando para uma cor mais suave, mais leve. Ou visualiza a região pélvica envolta em luz dourada curativa. Ou visualiza as aderências soltando, os músculos relaxando. Visualização guiada não é só imaginação. Ela ativa áreas cerebrais que enviam sinais reais para o corpo. Então você está literalmente usando o poder da mente para influenciar o corpo. E ao final da prática, antes de abrir os olhos, faz uma afirmação positiva. Pode ser algo como: meu corpo sabe como se curar. Ou eu estou cada vez mais forte e mais equilibrada. Ou eu mereço viver sem dor. Afirmações positivas reprogramam padrões mentais negativos. Quando você repete diariamente, elas se tornam novas crenças. E nossas crenças influenciam profundamente nossa saúde física. Essa prática completa, feita diariamente, não só ajuda no controle da dor física. Ela reduz a ansiedade, melhora a qualidade do sono, diminui a irritabilidade, aumenta a sensação de controle sobre a própria saúde. Você se sente menos vítima e mais protagonista. E com o tempo, você vai perceber que precisa de menos analgésicos, que as crises são menos intensas, que você consegue funcionar melhor nos dias difíceis, e que você desenvolveu uma ferramenta que está sempre disponível, que você pode usar a qualquer momento, em qualquer lugar. Agora deixa eu te contar sobre algumas experiências reais de mulheres que incorporaram essa prática na rotina. Uma paciente me disse: doutora, eu era cética. Achei que era muito simples para funcionar. Mas resolvi testar. Nos primeiros dias, senti um alívio leve. Mas depois de 2 semanas fazendo todo dia, percebi que as dores estavam vindo com menos frequência e intensidade. E o melhor, eu estava dormindo melhor. A ansiedade que eu sentia constantemente tinha diminuído muito. Outra mulher relatou:
Eu passei anos dependendo de anti-inflamatórios fortes que mexiam com meu estômago. Quando comecei a fazer a compressa com respiração, em um mês eu já tinha reduzido pela metade a quantidade de remédio que eu tomava. E hoje, 3 meses depois, eu só tomo em último caso. A diferença na minha qualidade de vida é absurda. E tem uma história linda de uma paciente que disse: esse ritual se tornou o meu momento sagrado do dia. Aqueles 20 minutos são só meus. Eu desligo o celular, fecho a porta, e me dedico a mim mesma. Isso mudou não só minha relação com a dor, mas minha relação com o meu corpo. Eu aprendi a escutar ele, a respeitar ele, a cuidar dele com amor. O que todas essas mulheres têm em comum? Elas foram consistentes. Elas não desistiram na primeira semana. Elas confiaram no processo, mantiveram a prática diária, e deram tempo para o corpo responder. E os resultados vieram. A endometriose é uma jornada, eu sei. É uma condição crônica que requer cuidado contínuo. Não existe cura mágica instantânea. Mas existem ferramentas que tornam a jornada muito mais suportável. E essa é uma delas. Lembre-se sempre: pequenas mudanças, quando feitas com constância e consciência, têm o poder de transformar o seu bem-estar. Você não precisa revolucionar toda a sua vida de uma vez. Comece com 15 minutos por dia de compressa, respiração e relaxamento. Só isso. E observe. Observe como a dor responde. Observe como o corpo se acalma. Observe como a ansiedade diminui. Observe como você se sente mais no controle. E deixa essas pequenas vitórias te motivarem a continuar. Se esse vídeo foi útil para você, se você sentiu que essa informação chegou na hora certa, deixa o seu like aqui embaixo. Isso ajuda o YouTube a mostrar esse conteúdo para outras mulheres que também estão sofrendo e buscando alívio. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrita, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos sobre endometriose, métodos naturais de controle da dor, autocuidado e qualidade de vida. E compartilha esse vídeo com aquela amiga que também sofre. Conhecimento que liberta precisa circular. E me conta aqui nos comentários: você vai começar a fazer esse ritual hoje? Você já usa compressa térmica? Já combinou com respiração consciente? Quais resultados você teve? Eu leio todos os comentários e respondo sempre que posso. Essa é uma comunidade de apoio. Você não está sozinha nessa jornada. Existem milhões de mulheres convivendo com endometriose. E cada vez mais nós estamos compartilhando ferramentas, nos apoiando, e descobrindo que é possível viver com menos dor e mais qualidade de vida. Um passo de cada vez. Uma respiração de cada vez. Nos vemos no próximo vídeo. Cuida de ti. Até logo!